Valeu todo mundo que tá aí com a gente acompanhando aí a live vespertina, Alan. A live vespertina aí do podcast Senseia. Vamos lá, capítulo 9. Eu não sei se... Acho que vocês até comentaram já os capítulos mais recentes de Saint Maria. Provavelmente, mas, eu acho que só talvez o último a gente não comentou. Certo, mas o 9 com certeza, né? Muito bom. Mas vamos fazer o 9 aqui que eu ainda não fiz, eu gostaria de comentar um pouquinho também, e vou soltar aqui também. Então, antes do 9, né, a gente teve anteriormente em Saint Maria, Maria decide retomar seu treinamento de artes marciais com Yuzu para proteger quem ela ama, mas acaba sendo facilmente derrotada por ele, aquela história toda. Mais tarde na escola, ela e a Setsuna conhecem a talentosa patinadora Odette Collins, que demonstra uma personalidade tímida e misteriosa. O encontro é interrompido por um ataque de uma carta de armadura em forma de cobra, que pica Odette e faz seu cosmo congelante despertar de forma descontrolada. Aries identifica Odette como a futura cavaleira de cisne, o cavaleiro de cisne, enfim. Mas o gelo só é contido com a chegada de Matthias Halonen, treinador e guardião da jovem. Matthias revela ser o único imune ao frio dela, e se recusa a permitir que ela se torne uma guerreira, preferindo focar em sua carreira na patinação, mesmo com os alertas diários sobre os perigos do mundo das trevas. Odette escolhe obedecer cegamente ao seu treinador. O capítulo termina com Maria preocupada diante do impasse sobre o destino da nova aliada. E aí vamos ao capítulo 9. Achei muito fofa essa imagem da esquerda aqui, que tem a Maria fazendo o coraçãozinho. Vamos lá. A gente tá aqui na pista de patinação de gelo da Academia Graatiana. A Odette treinando com Matthias, mas o treinador percebe que ela tá um pouco desconcentrada. Ele pergunta se ela ainda está pensativa sobre toda aquela conversaiada de ser cavaleiro e que as outras garotas tinham mencionado. Ele fala para descansar e focar em seu desempenho apenas. Nisso, a Odette percebe a sua ferida, né, que ela tinha sido picada pela cobra, e reflete que ela já deveria ter se fechado, mas que continuava aberta. E essa ferida aí, será que é porque era carta ou será que vai vir mais pra frente e vai explicar alguma coisa? É a carta. Não foi uma carta que picou ela? Foi. Mas será que isso volta na frente, tipo um veneno que começa a passar mal? Não vai fechar nunca esse ferimento aqui? Porque assim, eu achei muito específico ela falar do ferimento assim. Talvez tenha alguma coisa ainda por vir, né? Eu, hein? Enquanto isso, em Jamiel, ou Jamir, né? A gente vê aqui o Kiki conversando com a Setsuna e a Maria sobre elas terem encontrado o cisne. Ele reflete que os cavaleiros estão se juntando ao redor da deusa da guerra, Atena, e que a bênção de Maria parece estar atraindo os demais cavaleiros ao redor dela, mas que de todo modo se tornar um cavaleiro requer a aceitação da pessoa por sua própria vontade, e que por enquanto elas deveriam ficar de olho e proteger a Odette. Interessante isso. Tem que aceitá-la, se não aceitar, não pode forçar. Não pode forçar ninguém a ser o que não quer. Aí o Aries, o bonequinho, tá um pouco revoltado com o treinador, mas a Setsuna diz que entende o lado dele, pois ele apenas quer manter a Odette em segurança. Que o Yuzu também era assim, que é a pessoa que tava treinando com ela e tal. Yuzu é que é irmão dela, irmão maior, não tem uma coisa assim? Ele é professor, né? Ele é professor dela também. Sim. E ele é tipo o amigo de infância dela, mas ele é mais velho que ela, claro, né? Aquela relação meio estranha. Enfim, né? E ela tipo treinava no dojo dele, então ele tem um dojo de família, enfim. Verdade. Aí o Kiki reflete que nada podiam fazer e que controlar o gelo era uma técnica única, mesmo ele não saberia como ajudá-la. O único que tinha essa capacidade nos 12 signos do zodíaco era o Aquário, que dizia-se poder congelar na temperatura do zero absoluto, mas que por aquele momento a armadura de Aquário também estava perdida, e não havia muito o que fazer. Temos o Camus de novo aqui, muito Camus, Alan, nessa última leva aí. Parece que eles combinaram, todo mundo de gelo sai ao mesmo tempo, assim. Né, o Isaac, o Camus de um lado, aqui é o Odette com o Camus do outro. O Darkwing teve uma luta também. O Darkwing teve o Tristan, é verdade. Muito bom. Adorei essa imagem. Aqui no Brasil saiu o volume 3 de Time Odyssey, que é o Yoga também. Verdade, olha só. Tá em voga. Só você que não gostou, né? Passa logo essa temporada de inverno, Sensei. Achei muito bonitinha essa imagem que ela fez aqui do Kiki puxando, segurando na capa do Mu enquanto passava o Camus. Cara, muito foda. Bem bonitinha. Enfim, na escola, Brasil, a Maria e a Setsuna encontram a Odette Collins na entrada
do ringue de patinação, né? Tentando entrar. Elas trouxeram um pudim de presente pra ela, uma edição especial do pudim, pois queriam vê-la praticar. Uma fala imensa de suborno no topo. É um bom presente, o pudim é gostoso demais. Ela diz que se o treinador não permitisse, elas teriam que sair dali, e Maria diz que tudo bem. A Setsuna comenta que a Odete realmente gosta do Matias, né? Pergunta quanto tempo ela o conhecia, né? E Odete diz que conhecia ele por toda a sua vida. Diz ela que ele era o parceiro de patinação da sua mãe. Maria fica surpresa e comenta que ele deve ser como um pai para ela. Será? A Odete comenta que quando seu gelo apareceu pela primeira vez, seu próprio pai e todos os serventes da casa acharam que ela era esquisita, estranhona. E a gente vê essa imagem aqui que dá pra ver, né? Cheio de gelo no fundo ali, o Matias abraçando ela, né? E a família dela aqui, as criadas, etc, né? A Odete diz que seu treinador jamais a abandonaria. E a gente vê essa memória, o Matias, na verdade, abraçando ela na memória e sugerindo pra ela irem ela e ele irem pro Japão juntos, que ele a protegeria, pra ela não desistir de seus sonhos. A Odete diz que seu treinador jamais a abandonaria e que seu lugar era ao seu lado. O que ele disser valeria, de modo que mesmo que elas tentassem recrutá-la, ela não se tornaria um cavaleiro, né? A Setsuna diz que tá tudo bem e tudo mais, a Maria complementa que não se pode forçar ninguém a ser um cavaleiro de qualquer jeito. Aí o Ares fica revoltado que elas estão pegando muito leve com ela, mas a Maria manda ele calar a boca. A Odete, então, não entende por que elas continuam indo atrás dela. E aí a Setsuna e a Maria dão risada e dizem que só querem ser amigas, best friends forever, porque ela parece muito incrível no gelo patinando. Na pista, o Matias está treinando e comenta que, como era esperado da Academia Grade, o gelo estava em ótimas condições. Ele reflete que a Odete estava um pouco atrasada, culpa da Maria, da Setsuna, e fica na esperança dela não ter perdido o controle do gelo, do seu poder, né? E nesse momento uma voz interrompe o Matias perguntando por um poder congelante, afinal ele podia pressentir um cosmo ali. Do lado de fora, as meninas escutam a explosão e correm para a pista de gelo. Ao chegar, ela encontra e percebe um enorme centauro flamejante, e o Ares confirma que a queda era a armadura de prata de centauro. E esse centauro aqui com cara de cavalo, Alan? O centauro gostoso com cara de cavalo? Acho que é meio que pra justificar o totem, né? O object da armadura que era meio esquisito também, né? Parecia que tinha uma cara meio... verdade. Né? É mesmo, né? Não era uma pessoa em cima, né? É. Mas é muito louco esse cavalo, porque o centauro... O peitoral do cavalo do centauro é musculoso, e aí você tem o peitoral do ser humano em cima dele, que também é rasgadíssimo. Que desenho muito louco esse cara. Mas enfim, a gente tem o prata de centauro aqui. A Odete chama pelo treinador, e o Ares comenta que elas precisavam derrotá-lo enquanto ele ainda estava no estado, né, disfarçado, mimético. E aí a gente tem a transformação, Alan. Olha aí, ativar login, botar as cartinhas pra jogo e transformação bem no estilo Sailor Moon, né? Fica pelada e aí... Cada vez mais parecida, né? Com Sailor Moon. Nossa, muito. Mas assim, elegante. Com certeza vai ter aquela musiquinha quando tá se transformando. Pô, o anime vai ser muito bom quando tiver. Se tiver, né? Aí aparecem elas aqui, inclusive a Maria com o Sei atrás, né? E a Setsuna com o Shun. É curioso, porque o Seiya aparecia atrás dela. Quando ela apareceu, o Seiya não tava meio borrado, assim, a gente ficava naquela história. Será que é? Será que não é? E aqui, acho que é. Não, já dava pra ver, É? Inclusive quando ela dava o golpe, né? É isso, é verdade. É isso aí. E aí, se transformaram. A Maria usa os meteoros de Pégaso, mas o centauro usa seu punho e acaba consumindo os meteoros em suas chamas. Ele comenta que uma atiradora de ervilha como ela não seria páreo para um prateado como ele. A Maria se atualiza pra Lagarto, né? Fazendo aquela atualização. O celular sumiu nela. Nunca mais viu o celular. Ela só grita atualização Lagarto e vambora. Não sei nem se o celular tá na perna dela mais. Tá na cinta liga dela lá, né? Que tem um negocinho. Não tá. Será que tá? Não sei, não consigo ver. Ah, não, tá sim, ó. Tá preso ali. Cinta liga é foda. Enfim. Aí ela atualiza e usa o furacão das trevas ali, né? Mas isso acaba dando mais chamas, né? Acaba aumentando
as chamas porque o vento acaba espalhando o fogo do centauro, basicamente. E a Setsuna comenta que a fraqueza do fogo era a água, óbvio, né? E aí o Ares protege elas com sua muralha de cristal. Fora da bolha, a Odete vai correr até o Matias, que tá dentro do fogo, né, basicamente, né? O centauro pergunta quem diabos que ela era para se meter entre ele e o Matias e pede para que ela fuja. Odete tenta, o Matias pede para que ela fuja. Ela tenta usar o poder, o congele aqui, né? O gelo, mas não consegue despertar. E com a Odete em defesa, a Setsuna usa a sua defesa circular para protegê-la. Mas Centauro diz que nem mesmo suas correntes eram capazes de pará-lo, pois não importasse quem ficasse em seu caminho, o resultado seria o mesmo. Ele odiava os Cavaleiros de Bronze. Isso aqui é meio jogado, né? Porque quem não sabe da história original fica meio assim, por que ele odeia os caras de bronze, né? É porque no mangá, ele foi derrotado pelo Yoga, né? Não. A gente sabe, claro, porque a gente leu o mangá. Mas se a pessoa começa a ler Saint Maria agora, não sabe por que o bicho tá puto com eles, entendeu? Pois é. Acho que faltou dar essa motivação aí pra ele, né? Senão fica muito jogado. Até porque é uma luta muito no começo do mangá. Nem é uma das lutas assim mais célebres, vamos dizer assim. É porque, tipo assim, é o mangá que já é meio mal escrito, na minha opinião. Porque porque a ideia é que as cartas elas estavam confusas, né? Assim, então Lagarto, quando ele luta com o Lagarto, quando a Maria luta com o Lagarto, verdade. Ela é uma fera sem bestial, assim, né? É uma fera, isso, né? exato. Então, assim, agora o Centauro ele apresenta uma consciência e ele parece que tem as memórias do Babel. Pois é verdade. Porque o Babel tinha, talvez, né? No mangá, talvez o Babel tivesse morrido com algum rancor do Yoga, dos de bronze, por causa disso, né? Que ele morreu por causa do Yoga, sim. E por isso que ele fica puto com os caras de gelo. Mas essa coisa, tipo, a gente sabe que a gente é macaco velho, né? De Sensei. E é uma luta aí que não é exatamente como eu disse. Não é tipo, nossa, uma das grandes... Tipo assim, um cara que viu o Sensei e nunca mais viu, provavelmente não vai lembrar que o Yoga venceu o Centauro. É o tipo de coisa que se fosse feito em anime, dava pra tirar. Exato. Botava ele simplesmente zangado e incontrolável e simplesmente caçando alguém de gelo, que é o oposto dele. Porque no fundo dá na mesma, né? Ele tá descontrolado igual, né? Tá tacando fogo em outro lugar, ele tem uma motivação ou não, dá na mesma, né? Que aí do jeito que ele tá, parece que ele tá fazendo de caso pensado, que ele não tá descontrolado, ele tá pensando, né? Pois. Aí é estranho mesmo. Mas eu acho ele muito bem desenhado, essa cara de cavalo com as línguas assim, que doideira, velho. Eu achei inclusive esse capítulo melhor desenhado do que os anteriores. A mulher se dedicou aqui no cavalo, não tem jeito. Mas enfim, ele tá puto com os Cavaleiros de Bronze e ele usa aí o seu poder, o turbilhão de chamas, né? Jogando um turbilhão de fogo na direção das meninas. O Matias pede que a Odete se afaste, mas ela se nega. Ela pergunta o que ela faria se algo acontecesse com ele, né? Pois ele era a única coisa que ela tinha. E que eles haviam prometido dividirem o mesmo sonho. Nisso, a Setsuna é atingida pelas chamas e arremessada contra uma pedra de gelo. A Odete reflete sobre nunca ter querido aquele poder e que precisou congelar suas emoções para sobreviver. E naquele momento ela precisava mudar, precisava despertar o seu poder. Isso é que eu gostei, Alan. Isso eu gostei. Eu achei muito interessante essa coisa do tipo, ela ter um poder naturalmente congelante incontrolável, e aí para controlar isso, ela precisa negar os seus sentimentos para que não exploda, entendeu? Eu achei uma coisa muito interessante, porque tem essa coisa de Sensei de que todos os Cavaleiros de Gelo são gelados, né? Mas é muito essa coisa de ser frio, não sei o que lá. Nesse caso, ela tem realmente um motivo, né? Ela não quer ter esse poder, e aí, para não ter o poder, ela precisa se anular, entendeu? Ficar retraída e etc. Eu achei uma maneira de você criar um personagem de gelo frio ou sem sentimentos, mas melhor do que geralmente se faz, assim, sabe? Pra não ter esses gatilhos. Eu achei muito legal isso na Odete, assim. Ela fazer essa escolha de ser fria porque ela tem medo do poder, né? Agora, e aí ela faz uma vida inteira sendo assim, né? E aí ficou assim pra sempre, tadinha. E aí, nesse momento, diga. Pra mim isso não pega muito bem ainda, porque é aquela coisa que parece que ela tem um poder mutante, que não é uma coisa que ela desenvolveu. É aquela coisa que me remete muito ao Knights of the Zodiac, que eu não gosto. Sim. Eu também não... Assim, eu admito que, de repente, alguns personagens Sensei podem ter, já nasce nato, já nasce com uma afinidade com o Cosmo, etc. Eu não gosto quando eu sei, quando eu 5 protagonistas eu não gosto.
acho ruim, acho mal feito. Mas no caso da Odette, como é uma personagem nova, eu acho ok, tudo bem. Todo mundo ser assim, eu acho ruim. Mas de repente, ter assim, uma afinidade natural, eu acho tudo bem. E no caso da Odette, pra mim funciona, assim. Até porque cria esse... É porque a gente acabou de falar, por exemplo, no Rise of Poseidon, né? De como tem uma coisa científica por trás, né? E o Kiki mesmo fala que é uma coisa que nem todo mundo domina, a técnica de gelo. Então, dá a entender que não é um poder congelante que a pessoa tem, é uma técnica que a pessoa aprende a usar, né? Ah, entendi. Pra Entendeu? manipular, então, isso pra mim não pega muito bem ela ter um poder congelante, porque no próprio Sensei estabelece-se que é uma técnica que a pessoa tem que dominar, de conter os átomos e tal. Não é um negócio assim, nato, né, aparentemente. Mas é tudo ficção, então tanto faz. Mas acho que eu entendo o seu lado, mas eu acho que ainda dá pra fazer, tipo, realmente uns gatilhos emocionais aí sem saber o próprio cosmo dela já meio que congela as coisas, entendeu? E depois ela vai conseguir desenvolver e tal. Mas eu concordo com você, eu prefiro quando é mais ensinado, mais praticado do que quando é nato. Mas tudo bem, também não me agride tanto assim. Se fosse todo mundo ter mutantes, aí eu acharia zoado. Mas como é só ela, aparentemente, tudo bem. E aí, nesse momento, a carta de cisne aparece novamente. E uma voz, Alan, diz que desejos poderosos transformam-se em força, em poder. E um coração inabalável se tornava um cosmo. E aí surge o favorito do Alan. Surge Yoga congelando todas as chamas. E ele pergunta para Odette se ela já havia se decidido. Aí o Centauro fica feliz da vida que apareceu o cisne. Ai. E o Yoga diz... Meu Deus, minha tela desligou. Tá me ouvindo, Ana? Tô. Peraí que minha tela desligou. O Yoga vai dizer pra Odette ter confiança em si própria e ser verdadeira com o que ela acreditava daquela maneira inabalável. A decisão era dela pra fazer e finalmente pergunta para Odette: e aí, o que você fará? Se tomar a minha mão, não haverá retorno mais. E assim termina o capítulo 9, Alan, que vocês comentaram antes, mas temos aqui... Eu acho uma sacanagem isso, porque eu gosto muito dessa coisa do Matias. Não vai tocar, deixa a menina em paz, entendeu? Essa coisa de negar. E aí ela também, não quero, no começo. E aí a história meio que força ela. Que escolha que ela tem agora, entendeu? E aí chega o Yoga, esse louro também que aparece do nada, faz um discurso, sabe aquela coisa de você, é sua decisão, mas se não decidir, sabe, não é muito uma decisão realmente, ela vai ter que aceitar de qualquer forma, meio que força a menina, sabe? Pois é. Eu acho muito legal. Assim, eu entendo a identidade da motivação, né, aquela coisa de cavalo, de ser uma coisa de bem sensei mesmo, negócio de vamos proteger alguém, não sei o que, aquela coisa bem... Que não é muito bem só de sensei, né? A gente vê isso em outras obras hoje em dia também. Exato, né? Isso. Mas remete a sensei, essa emoção e tal, de você superar pra salvar alguém e tal. Isso. Mas realmente eu acho que ficou meio forçado mesmo, assim. Ficou a coisa de que escolha se tem, né? Não tem muito o que fazer. Não tem escolha. E aí ele fala como se fosse uma decisão que ela tem que fazer, mas no fundo não tem uma decisão, porque o treinador dela tá ali, sabe? Então é aquele velho tropo, né, que usam muito de matar a mulher pra dar motivação pra um garoto. Nesse caso aqui é o contrário até, mas ao mesmo tempo, assim, né, não é exatamente uma escolha que ela vai ter aqui, né, basicamente. Isso eu achei um pouco caído. O Yoga aqui poderia ter sido um pouco melhor. Você não foi muito bom nesse aqui não, Yoga. Eu te defendo sempre, mas nesse caso aqui, rapaz, não sei. Enfim, capítulo 9, você já havia comentado antes, né, Alan, esse capítulo aqui. Sim. O que você achou desse capítulo aqui? É o capítulo que a gente tem aí algumas informações do que né, você tem uma carta nova, você tem a transformação das meninas, você tem a Odette Collins, né, essa coisa toda aqui, hein. E temos o Yoga, e temos uma carta Claw aqui do Centauro. Carta Claw. Não, eu sinceramente eu não me empolguei tanto não com esse capítulo. Eu tô bem desgostoso com o Sente Maria, né? Então eu tô assim, só observando mesmo. Eu não achei grande coisa não, achei bem qualquer coisa, na verdade. Não me impressionei, não gostei
Não gostei muito não, de algumas ideias. A gente, né, comentou aquela questão do Centauro, Sim. Né, quando ele foi apresentado. E, enfim. Eu acho que vai ficando até pior. Eu tava até vendo agora o capítulo que saiu esse mês. Que saiu hoje. Tá horrível o que eles fizeram. Mas, enfim. Meu Deus do céu. Tá horrível, Comentaremos horrível. depois. Ave Maria. Ai. Certo. Eu achei o quê? Eu gosto da Odette como personagem, tá? Eu gosto da Odette Collins. Eu gosto da transformação das meninas, eu acho bem, bem elegante. Eu acho que esse capítulo foi melhor desenhado. Eu achei bonito algumas cenas aqui. Sim, isso sim. Eu acho que a Seira tem melhorado no desenho dela. Eu acho a Maria ainda muito simpática. E eu acho que essa dinâmica dela com a Setsuna, eu acho que tá começando a crescer em mim. Eu tenho gostado das duas, né? Embora tenha poucas cenas delas de fato sendo amigas, né? E muita batalha, não para nunca, né? Mas eu acho que tá indo. Tem essa coisa aí que eu não gostei muito dessa escolha que não é uma escolha no final, da Odette Collins. Mas eu acho interessante principalmente essa relação dela com o Matias. Eu acho uma relação muito curiosa pra entender como é que vai ser isso direitinho. Até porque eu já sei o que tem no capítulo 10. Eu vou querer comentar um pouco mais quando a gente falar sobre isso. E aí tem o 11, que aparentemente já saiu também. Então, assim, eu confesso que, assim, nos últimos capítulos o Saint Maria tava meio muito embaixo pra mim. E nesse capítulo, assim, não sei se faz tempo que eu não leio. Eu não sei, eu senti um pouco mais de simpatia pela história. Pela maneira com que a Odette tem essa história da Odette com o passado, tem um pai, tem uma mãe, tem toda uma coisa familiar da Odette que eu tô muito curioso pra entender como é que vai se encaixar. Eu achei esse centauro muito bem desenhado e completamente insano. Eu achei muito legal. Tem essa coisa que você lembrou bem, eu não tinha reparado e faz todo sentido, essa falta de consistência entre as cartas que não estão com consciência ou não. Mas eu achei essa fúria absurda, bem desenhada, bem legal. Dava pra ver no mangá que tava realmente muito, muito intenso. Mas tem essa coisa que você falou, né, da gente não saber se as cartas têm consciência ou não, porque não tem consistência. E tem a coisa também que eu comentei de que a gente sabe que o Centauro não gosta, né, do gelo, mas um leitor comum não vai saber. Eu acho que uma boa história tem que explicar direitinho isso aí. E não explicou, basicamente. Talvez explique no próximo, não sei. Talvez. Mas é isso, então. Saint Maria 9.